Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No terceiro trimestre de 2023, estudando estamos nós, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo, dominado pelo espírito da Babilônia. Nós chegamos à lição de número 10. A renovação cotidiana do homem interior. Se você está conhecendo o canal EBD Sim Senhor agora, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Eu irei passar agora para você como nós abordamos a lição da Escola Bíblica Dominical para que tenhamos um bom proveito e venhamos trazer uma aula de qualidade no domingo pela manhã para os irmãos na igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo ao canal 100% nordestino, 100% paraibano e 100% campinense. A primeira coisa que nós fazemos é analisar a leitura bíblica em classe, independente de todo o conteúdo, ou seja, nós estudamos o contexto do texto nas Sagradas Escrituras para que a nossa mente se conserve sempre com a visão e a iluminação bíblica. Depois nós vamos ao conteúdo dos 3 tópicos, em busca de uma coerência bíblica e teológica para nos protegermos de possíveis erros que nós, seres humanos, podemos cometer. Depois nós seguimos expondo o conhecimento e cumprindo o propósito da lição. Depois trazemos o significado de palavras que são pouco usadas no nosso dia a dia. E por fim, nós fazemos uma conclusão respondendo a seguinte pergunta: para que me serve ou como eu posso usar este conhecimento adquirido nesta semana na minha vida, no meu dia a dia? Então fica conosco até o finalzinho. Não se esquece de contribuir conosco deixando o seu like. Isso é muito importante para o canal. Deus abençoe a sua vida. Meus queridos e amados irmãos, iniciando a nossa abordagem da lição de número 9, através da exegese da leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, do 11 ao 18. Considerar que assunto o apóstolo Paulo está falando neste capítulo é muito importante. Se você voltar para o capítulo 4 e o versículo 1, o versículo 1 é muito importante para introduzirmos todo esse assunto. Paulo diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Podemos produzir uma pergunta: por que não desfalecemos no ministério? Por que não desfalecemos na obra de Deus? Essa pergunta ela será respondida ao longo da lição, ao longo, em especial, da exegese do texto. Então, se você tem a lição da Escola Dominical, tome a sua lição na mão. Se você não tem, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4, do 11 ao 18. E o versículo 11 já inicia assim: assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O próprio Paulo, em Romanos 8:36, ele diz que nós fomos reputados como ovelhas para o matadouro, ou seja, estamos sempre em tensão de perigo por amor a Jesus Cristo. Esse trecho de Romanos 8:36 é extraído do Salmo 44:22. Em outras referências, como 1 Coríntios 15:30 e 2 Coríntios 11:26, Paulo fala que a todo momento ele está rodeado de perigos. É por isso que ele está dizendo aos coríntios aqui também sobre a defesa do seu apostolado. Em meio a todo o sofrimento, a toda angústia, a toda tribulação e a toda fraqueza, tudo isso nós fazemos por amor ao Senhor. Por isso que a vida de Jesus também se manifesta no nosso corpo mortal. Ou seja, o Senhor e o seu poder se manifesta na nossa vida, nos dando livramento, renovando a nossa vida diariamente, através da força do Senhor, que a Bíblia chama ela de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Sempre o Espírito Santo de Deus estará à disposição de nos conceder essa força. Veja o que diz o versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em muitos outros textos, Paulo vai falar sobre isso, sobre eles padecerem por amor à igreja, eles enfraquecerem enquanto a igreja se fortalece,
eles padecerem para que os irmãos tenham frutos, os benefícios da própria prisão do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz algo como isso: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Como opera a morte em Paulo? Não apenas a questão do perigo de morte. O apóstolo Paulo, ele diz que ele passou por muitos perigos, e 2 Coríntios capítulo 11 resume muito bem isso. Mas em Paulo não opera a morte espiritual. Ele vive perigo de vida, de morte física o tempo todo, até apedrejado, até quase morte, o apóstolo Paulo foi, naufrágios e vários perigos de pessoas que caçavam Paulo como se fosse um bicho. Mas enquanto Paulo vive esse contexto de quase morte e ser perseguido para lhe tirar-lhe a vida, a igreja ela cresce para a glória do nome do Senhor. Sempre há uma necessidade de alguém militar estar na frente dizendo: não recuaremos, continuaremos fazendo a obra de Deus. E por que não desfalecemos no ministério? Porque que enquanto em nós há uma tensão de morte, Cristo que está em nós manifesta a vida também na nossa carne, nos renovando, nos dando alegria, nos dando a ousadia do poder de Deus e também livramento. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele diz que temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. As referências também a esse texto estão em Romanos 1,12 e 2 Pedro 1:1. Paulo está mostrando o caráter coletivo da fé na igreja, como a coletividade viva pela fé, interdependente pelos dons e que consola um ao outro pelas aflições que passaram e foram vitoriosos em Cristo Jesus. Então a nossa fé ela é coletiva porque nós juntos somos o corpo de Cristo. Então se Paulo inicia dizendo que passa perigo de morte, mas que a nossa carne é vivificada por Cristo e que enquanto ele passa perigo, a igreja tem vida e está crescendo, depois ele diz: nós, conosco, juntamente, todos nós, essa coletividade, nós temos a mesma fé, seguimos os mesmos passos. Aquilo que Paulo prega e vive é aquilo que os irmãos precisam também pregar e viver. No versículo 14, Paulo diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. As referências também são Romanos 8:11 e 1 Coríntios 6:14. O que Paulo quer deixar bem claro aqui é que o Deus que ressuscitou Jesus, mesmo ele tendo passado toda a angústia que ele passou de início no Getsemane, mas também toda a sua vida teve perseguição e lutas, o mesmo Deus que Jesus, num contexto de perigo de morte e levado até a morte, ressuscitou Jesus, ele nos ressuscitará também pelo seu poder. Ou seja, em meio a todo esse sofrimento, além de Deus nos renovar nesta vida, ele irá nos levantar com um corpo imortal, com um corpo incorruptível, com um corpo que herdará a nova Jerusalém, porque assim ele fez também com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. As outras referências estão em Colossenses 1:24 e 2 Timóteo 2:10, onde Paulo vai confirmar que tudo ele sofre, mas sofre com um objetivo. Ele sofre pela igreja e para a igreja, para que eles tenham vida, para que eles tenham fruto, para que eles tenham a glória de Deus. O próprio Paulo considera a igreja como a carta que mostra o seu serviço e confirma que ele tem trabalhado para o Senhor e não tem trabalhado em vão. Então tudo ele sofre por amor do Evangelho, por amor da palavra, para a defesa do Evangelho, porque Deus o chamou para isso. Você pode conferir em Atos 9, 15 e 16, onde Deus diz a Ananias para ele ir, porque Paulo é um vaso escolhido para levar a sua mensagem aos príncipes e aos reis de toda a terra. No versículo 16 ele diz: e eu lhe mostrarei o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Olha o que Paulo diz.
Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Em Romanos capítulo 7, no versículo 22, Paulo diz: porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Esses textos mostram a fraqueza do corpo e das emoções humanas, mas a renovação de Deus no espírito. Quando falamos de Jesus, que padeceu também da fraqueza humana, nós identificamos a fraqueza de Jesus emocional e física. Ele sofria fisicamente e emocional, como, por exemplo, dizendo aos apóstolos: até quando vos sofrerei? Porque eles não tinham fé para curar o enfermo. Ou no Getsêmani, quando Jesus disse ao Pai: se possível for, afaste de mim esse cálice. Porém, no Espírito, o Senhor é 100% Deus Todo-Poderoso, completamente decidido a redimir a nossa alma e a ensinar aos seus discípulos, até em meio à tribulação e ao sofrimento. Jesus estava fiel no seu ministério, que é, segundo João 17, mostrar para os seus que ele veio do Pai, que ele foi enviado do Pai e que ele retornará para o Pai, enquanto eles serão as testemunhas do Senhor aqui na terra. Colossenses 3,10 é um texto muito importante, pois ele diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se o homem exterior se corrompe, sofre, padece, o homem interior é uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, porque agora está revestido do novo homem. Esse novo homem, ele tem o conhecimento de Deus e ele é renovado por esse conhecimento de Deus. Paulo está decidido a pregar e a ensinar às nações a Jesus Cristo. Pedro, quando fala do homem exterior e do homem interior, usando o exemplo das mulheres, falando sobre o enfeite delas, com postura de vestes, cabelos, no versículo 4 de 1 Pedro 3, ele diz: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, os apóstolos estão conscientes dos sofrimentos aqui nesta terra. Todavia, seja qual for o contexto, é possível o homem interior, a nossa alma e o nosso espírito serem conservados dentro da moral de Deus, no temor de Deus, guardando os mandamentos do Senhor, para que a igreja tenha vida e tenha frutos. Por isso, aquele cristão que não considera o sofrimento, que tudo em sua vida ele diz está repreendido, ele será sempre uma criança que não quererá se entregar de uma vez por todas ao projeto de Deus. Que agora, em meio a uma grande batalha espiritual, temos dezenas ou centenas de inimigos que querem a cabeça daqueles que pregam o evangelho, porque é uma testemunha para a mudança do interior dos corações daqueles que ouvem de bom grado o evangelho. Então Paulo ele é cirúrgico na questão de desfalecer no ministério. Ele não vai desfalecer, por quê? Porque a glória de Deus é multiplicada. Não desfalece porque o homem exterior pode se corromper, mas o homem interior ele é renovado pelo conhecimento de Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele compara as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, como um nada em comparação com a grande alegria, o grande gozo que é de viver sempre de forma imortal na presença do Senhor Jesus. Então é compreender aquilo que permanece e não querer buscar apenas aquilo que acaba, que se destrói, aquilo que perece nesta vida, conforme Jesus criticou aqueles que o seguiam em João capítulo 6. O próprio Jesus, em Mateus 5, 11 e 12, ele diz que é bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos neste dia, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então ele sempre vai falar sobre produzir. Em Romanos capítulo 5, diz que a tribulação produz a paciência. Em Hebreus 12, 11, diz que a disciplina ou o castigo
aquele que é exercitado por ela produz frutos pacíficos de justiça. Então, o sofrimento, ele serve como um pedagogo, serve também para nos trazer uma moderação e não nos gloriarmos de nós mesmos em alguma coisa, porque a batalha da fé é uma batalha de humildade. Paulo, em Romanos 8, a partir do 18, ele vai nos explicar que as aflições deste tempo presente não são nada em comparação com a glória que em nós há de ser revelada. As coisas grandiosas que Deus vai fazer. Em Romanos, no capítulo 8, ele diz que toda a criação geme, a igreja geme e o Espírito Santo geme de sofrimento neste mundo pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, que ocorrerá, que acontecerá. E após isso, o apóstolo Paulo, ele canta o cântico de vitória, que é um dos cânticos que mais nos dá a certeza de que nós não precisamos estar mendigando neste mundo a vantagem, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que dentro do cântico Paulo diz, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se Deus nos deu Jesus Cristo na cruz do Calvário, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, Paulo e também Pedro e João, os demais apóstolos, estão conscientes de que passam e passarão e que nós estamos passando muitas angústias e tribulações, mas para quem mantém o temor de Deus, passa a tribulação, cresce em experiência e em maturidade, Jesus nos dá vida e o nome do Senhor é glorificado. E no versículo 18, que é o último versículo da leitura bíblica em classe, ele diz que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O próprio Moisés estava contemplando uma pátria, mas era uma pátria celestial. O próprio Estevão, sofrendo perseguição e morte por apedrejamento, viu a glória de Deus. Pedro e João sendo presos, tentando os inimigos impedir que eles preguem o evangelho, são soltos pelo anjo de Deus. Então existem coisas nesta vida que o Senhor nos livrará para a sua glória, e coisas que o Senhor permitirá para a sua glória, e coisas que o próprio Senhor nos colocará para a sua glória. Em Mateus 4, primeiro, nós entendemos que o Espírito de Deus conduziu Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo, a tentação externa, não a tentação nossa interna, que é da concupiscência. Pois Jesus não tem concupiscência. Jesus é o segundo Adão, criado perfeito, gerado perfeito, com fraqueza, já falamos disso, em apenas duas características, fraqueza emocional e fraqueza física, mas o espírito vivificado e forte. Em Hebreus capítulo 11 mostra que esses heróis da fé padeceram, sofreram muito, e eles sem nós não poderiam ser aperfeiçoados. Ou seja, a conclusão de tudo, na ressurreição dos justos, ressuscitará os heróis da fé da galeria de Hebreus 11, nos ressuscitará, e todo esse sofrimento, como diz Apocalipse, o Senhor enxugará toda lágrima dos nossos olhos, porque Ele está conosco todos os dias. Essa é a promessa através do Espírito Santo. Nós acabamos de trazer uma exegese simples desse texto, e agora nós iremos analisar o conteúdo da lição em busca de uma coerência bíblica e teológica. E o que mais nós temos nas Sagradas Escrituras são textos sobre esse tipo de assunto, ou seja, a questão do sofrimento. Nos dias em que nós vivemos, na confissão positiva, na teologia da libertação, na campanha não da vitória, mas das vantagens, porque quem descobriu que é mais do que vencedor em Cristo Jesus é como um monte de Sião, e nada pode parar esta tal pessoa. Ele não é mendigo de vitória, porque ele tem consciência de que mesmo neste mundo, as desvantagens deste mundo, diante de Deus, são transformadas em, não vantagens, mas em bênçãos espirituais. Ou seja, os nossos sofrimentos, eles produzem aquilo que nos faz crescer. O próprio Jó, que foi criticado por Deus em Jó 38, ele entendeu que ele conhecia Deus pouco, que agora ele conhece Deus mais.
que ele falou coisas que não devia, que agora ele é mais humilde ainda diante da presença de Deus, e Deus o abençoou grandemente. O sofrimento, de forma pedagógica, nos faz entender a nossa pequenez e a grandiosidade do conhecimento de Deus, que é insondável, que é profundo. Por isso, por meio dele, para ele, são todas as coisas que foram criadas. Meu amado professor de escola bíblica dominical, você pode usar a oportunidade desta lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior, para purificar as mentes através da explicação correta de alguns vícios de frases que nós temos dentro da igreja, como por exemplo, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Sempre as pessoas têm esse tipo de linguagem, espécie papagaio, né, que sai repetindo sem conferir e sem estudar, mas que isso é perigoso porque traz interpretações errôneas da Bíblia Sagrada. Nós temos no nosso canal principal, Bíblia de Fato, o vídeo onde nós explicamos sobre Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como uma espada. E lá está a explicação do porquê a palavra de Deus é como uma espada. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Veja que 2 Coríntios 4:16 diz que o nosso homem interior se renova a cada dia. É totalmente o inverso. Ao invés da palavra se renovar a cada manhã, nós somos renovados pela palavra a cada manhã. A outra referência que você confere é Colossenses 3:10. E o texto que nós precisamos, em especial, usar para isso é Lamentações, no capítulo 3, que diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E esse texto, ele pode ser interpretado como que Deus, com um cântaro, com um vaso, derramando sobre a face da terra toda a sua misericórdia, esvaziando o seu vaso de misericórdia. E no outro dia, o vaso já está cheio completamente para derramar a sua misericórdia. E é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4, primeiro. Ele diz que, tendo este ministério segundo a misericórdia de Deus, que nos foi feita, não desfalecemos. Por que não desfalecemos? Porque, segundo Coríntios 4,16, Deus nos renova o homem interior. E o que nos renova? A palavra de Deus é quem nos renova. É ela quem nos dá vida. É ela quem nos vivifica. É ela quem testifica de Jesus. É ela que nos faz crescer na graça e no conhecimento. É a falta dela que faz com que o povo de Deus venha perecer. É ela que é a oração de Paulo para os Efésios, em Efésios 3, versículo 14 ao 19. Paulo está orando, pedindo que a igreja tenha conhecimento, amor e poder de Deus. Nós somos renovados diariamente pelo poder da palavra de Deus. Por isso, a comunhão constante com as Escrituras é algo de crente que tem a mente sadia. O Senhor Jesus já tinha avisado aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Bom ânimo. O mesmo bom ânimo que ele exortou o próprio Josué diante das adversidades, daquilo que seria uma afronta e uma angústia para o chefe do exército de Israel. Ele deveria se animar. Esse se animar não é apenas ter uma alegria ou demonstrar satisfação. Esse se animar é prontidão para fazer e para cumprir. Paulo diz a Timóteo: sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então os apóstolos, eles não desconsideram a questão do sofrimento. O sofrimento como uma realidade e o sofrimento também como um modo de Deus trabalhar no nosso ego para que ele esteja sempre ajustado na presença do Deus Todo-Poderoso. A poeta do hino, da canção, chamada Fica Tranquilo, ela diz que de tempestades e bonanças não temos mais ondas e ventos. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiência para contar. Isso é Jesus a me moldar. E o refrão, ela diz: está sofrendo, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está ensinando. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. E o conselho da canção é: fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha a calma, não perca a fé.
Se o teu joelho está no chão, aí entra a batalha espiritual. O teu inimigo não consegue ficar de pé. Ficar tranquilo em meio às tempestades é algo bíblico e é um conselho do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Marcos 5, a partir do versículo 34 em diante, nós temos a passagem do mar da Galileia, que a tempestade se levanta, e enquanto isso, Jesus está na polpa, dormindo sobre uma almofada. Eles tentam despertar Jesus, Jesus os censura, porque eles não se entregam com fé ao Senhor, ou seja, porque eles estão tímidos, ainda não tendes fé, e ele volta para a almofada depois de aquietar a força do mar. Jesus, de forma indireta, está dizendo: quando a tempestade se levantar, adquira a almofada do Todo-Poderoso e descanse nela, porque Jesus está no controle do nosso velejar, do nosso barco. É como se ele usasse o Salmo 91 primeiro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que descansa na almofada do Todo-Poderoso. Então, quando nós descansamos na almofada do Todo-Poderoso, nós teremos uma segurança. Por isso, em meio às adversidades e às lutas, necessitamos ficar moderados, ou como diz a música, tranquilos na presença de Deus. Analisando o conteúdo da lição, nós percebemos a coerência bíblica e teológica de uma maneira fantástica que o comentarista Douglas Batista traz sobre a nossa lição de número 9. Mas na introdução, nós queremos lembrar de Eclesiastes 9, 2 e 3, onde Salomão diz que tanto o justo quanto o ímpio sofrem e vivem as mesmas coisas, os mesmos sofrimentos, e ambos terão o mesmo fim, que é a morte física. Mas também a Bíblia fala aquilo que o comentarista cita na introdução: o sofrimento do homem exterior e o fortalecimento do homem interior. O próprio Salomão diz que a tristeza descai o semblante, mas aformoseia o coração. É muito melhor ir na casa onde há o luto, para considerar por que tal pessoa chegou até perder a sua vida, para termos cuidado da nossa, do que ir a uma festa, a um contexto de irresponsabilidade. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar em Joel 3,4, Isaías 2,4, 1 Coríntios 1, 27 ao 30 e 2 Coríntios 13, 9 ao 10, sobre a fraqueza física, os sofrimentos e a fortaleza que vem do Deus Todo-Poderoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que o fraco diz que ele é forte? Quando ele se desfaz dos seus méritos e de suas forças e se rende ao Deus que lhe fortalece. É por isso que o próprio Deus escolheu as coisas fracas, loucas e vis para serem usadas por Deus, para que aqueles que se acham que são, verdadeiramente sejam revelados que não são, e sim aqueles que dependem do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o próprio Jesus disse a Paulo em 2 Coríntios 12, porque quando você está fraco, aí é que você é forte. Ou seja, o espinho eu não vou tirar de você, o espinho fica lá machucando, ou seja, o sofrimento, as angústias, as injúrias, todo o sofrimento do capítulo 11 de 2 Coríntios, e um resumo do capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer na fraqueza, produzido por quem? Pelo espinho, que são angústias, injúrias, tribulações e perseguições por amor do Senhor. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O sofrimento que nos faz ser dependentes do Deus Todo-Poderoso. O conteúdo, ele é impressionante. E tanto Paulo como Jesus deixam bem claro que nesta vida nós padeceremos perseguições, como diz em 2 Timóteo 3,12. Nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, e nós sofremos porque nós somos frágeis. Nós somos mortais, mas dentro de nós mora o espírito de excelência. Mas em meio a todas essas aflições, o próprio Paulo diz: quem não enfraquece para que eu não enfraqueça? Quem não se escandalize para que eu também não me abrase? Aquele cristão que se considera o Superman gospel, né? Ele entende que tem que estar alegre 24 horas por dia, tudo dele é a vitória, tudo dele é um psicológico acima de todos. Isso não é a vida que Deus tem para nós. Todos esses homens de Deus da Bíblia Sagrada, em algum momento, eles desanimaram, quiseram desfalecer, desejaram até a morte. Mas quando a graça do Senhor os visitou, eles se renovaram, ou foram renovados pelo Deus Todo-Poderoso e voltaram mais potentes ainda por causa
do poder de Deus. E até o próprio Paulo explica em 1 Coríntios 10:13 que não vos sobreveio tentação ou provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, pois junto com a tentação vos dará também o escape. Com isso nós aprendemos o quê? Para nós resumirmos a exposição do conhecimento e irmos para o significado de algumas palavras. Que Deus nos leva ao nosso limite de sofrimento, e significa que o contexto em que Deus permite nós estarmos, nós conseguimos passar todos eles, porque é o nosso limite, é até onde nós podemos, o nome disso é amor e misericórdia. Então Deus nos leva ao nosso limite, porque só no limite nós podemos romper e produzir em nós uma força maior. Tudo que chega ao limite, se permanecer, vai adquirir maturidade e uma força maior. Então Deus sempre nos levará ao nosso limite. Se achamos que já passamos grandes sofrimentos nesta vida, em algum momento ou outro seremos levados mais uma vez ao nosso limite, nos prostraremos reconhecendo que não conseguimos mais dar um passo, aí vem a palavra do Deus Todo-Poderoso, a palavra renovadora, que nos coloca de pé novamente. Todo o conteúdo do tópico 1 e 2 nós já expomos para os irmãos: o sofrimento exterior do corpo, a renovação interior pelo poder da palavra de Deus, esse peso de glória eterna que vem todas as vezes que superamos pela força de Deus os nossos limites. E agora, por fim, nós finalizaremos no tópico 3 os desafios que nós temos hoje, que constituem uma batalha espiritual para nos fazer cansar e ficar fracos no sentido de desistir de Deus. Não o fraco forte, mas o fraco desistente, o fraco decepcionado. O secularismo, que tenta agora esconder as bênçãos espirituais da igreja e tornar o cristão cada dia mais materialista, pensando apenas em poder e em dinheiro, esse é um dos alvos do secularismo, tornar a igreja apenas como mais um órgão mundano e sem um espírito. Esse é um dos alvos desse espírito babilônico, que é tentar impedir que os profetas de Deus sofram junto com Deus por amor ao povo. Deus sempre está esperando alguém que interceda junto com ele, alguém que ore junto com ele, alguém que peça a Deus pela humanidade, pelos fracos, para que haja renovação. Uma outra coisa muito perigosa que faz parte dos desafios de hoje em dia, segundo a lição, é simplesmente o relativismo doutrinário, que é a desconstrução dos fundamentos da fé. Mas temos dois problemas aí. Um, que é o conservar erros do passado como se fossem verdades, como se tudo que ficasse para trás, tudo que fosse lá dos tempos do fundamento, fosse aquilo que está estabelecido, não falo da Bíblia, mas de homens, e que tudo que temos hoje é errado e mentira e exagerado. E aí nós temos que ter essa coerência bíblica de entender que muitos homens do passado, que não eram preparados dentro das Sagradas Escrituras, que apenas tinham uma mensagem simples, mas para explicar as mais complexas, inventavam qualquer história. Por isso que temos muitas frases dentro do meio cristão que não tem nada a ver com a Bíblia, e muitos dizem que é as Sagradas Escrituras. E hoje nós temos o poder da informação e do conteúdo facilitado nas nossas mãos. Então é possível nós corrigirmos várias frases de efeito, de manipulação, de desvio doutrinário e até de heresia que foram criados há séculos atrás e trazer esse renovo bíblico para isso. Mas também vivemos num mundo atual de relativismo dos fundamentos, em que agora querem peneirar as coisas de Deus e trazer os valores do mundo para dentro das Escrituras para que a igreja aceite as ideologias do mundo. E nós não iremos nos relativizar em relação às Escrituras. Nós iremos a cada dia priorizar elas e exaltar elas acima de todas as coisas. Não existe a voz humana soberana do papado. Não existe essa voz do líder soberano. A voz soberana é a palavra de Deus. Que no cântico de Paulo em Filipenses disse que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O próprio capítulo 2 da Epístola aos Hebreus diz que Jesus foi consagrado o príncipe da salvação por meio das aflições, o holocausto de Cristo, ou seja, ele foi queimado pelo sofrimento e pelas aflições, mas também foi consagrado como nosso Salvador. Cristo que passou toda a angústia da cruz, não apenas no sentido material, porque milhares de pessoas foram crucificadas, mas o peso do pecado da humanidade estava sobre ele. Mas agora, saindo do túmulo, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A batalha espiritual que nós vivemos, ela é interna. Vivemos lutas espirituais, quando o nosso homem carnal não quer se submeter às coisas do espírito, aí temos uma luta e uma guerra dentro de nós, em que o nosso homem carnal quer fazer a vontade da carne, e o nosso entendimento em Cristo tem que fazer a vontade do Espírito e alimentar este para que este fique fortalecido. E as lutas externas, onde espíritos malignos são utilizados para nos atacar, e às vezes usam pessoas, às vezes usam tudo aquilo que é um canal para nos trazer uma má mensagem, para tentar nos atacar e nos enfraquecer. Mas, dentro disso, nós tanto lembramos de Jesus Cristo, que disse que a igreja é minha, as portas do inferno não prevalecerão, como lembramos a importante dica de Paulo em Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, ou seja, na batalha, e militar boa milícia e não se embaraçar com o negócio desta vida. A batalha espiritual, ela é uma realidade, sem os seus exageros, mas ela é uma realidade. Existe um inimigo do povo de Deus, um inimigo da igreja, e se Jesus desfaz as obras do diabo, ele também nos deu essa autoridade, em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. E agora vamos para o significado de algumas palavras dentro da lição que são pouco usadas no nosso dia a dia, como por exemplo na página 73, quando o comentarista diz: nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. O que seria legado? Legado seria aquilo que é deixado para ser usufruído por outras pessoas. Então alguém deixou um legado através do testemunho de que era perseverante. Então o legado desta pessoa que nos inspira, que nos ajuda a ser fortalecido é a esperança. A outra palavra que nós iremos analisar está aqui no auxílio teológico, na página 74, onde o comentarista do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, ele diz: encontrou circunstâncias desnorteantes. O que seria desnortear? Desnortear significa tirar da direção. Alguém que está em nenhuma direção, então ele sofre um impacto e ele sai de direção. Isso é desnortear. A outra palavra ainda está na página 74, que é ratificar. Entretanto, as escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Ratificar significa confirmar. Confirmar aquilo que está sendo dito. A outra palavra que nós iremos ver o significado é na página 75, que é a palavra relativizar. Relativizar significa diminuir o valor que é atribuído. O valor absoluto de tal coisa não existe. Se ele está relativizado, então qualquer pessoa pode lhe dar um valor, tanto mais como menos. Então fica algo mais subjetivo. E a última palavra que nós iremos analisar também está na página 75, no auxílio bibliológico, que é a palavra sofisma, que está no contexto divinamente poderosas para destruir fortalezas de especulações e sofismas. Sofismas é um tipo de explicação que vai se utilizando dos fatos, da verdade, mas não é a verdade, tem um objetivo enganoso, a busca de enganar aquele que ouve tal coisa. Então, sofisma está relacionado àquilo que é deliberado para o engano. E para nós finalizarmos essa nossa lição, eu já quero pedir a você que você compartilhe
este vídeo para os seus grupos da Escola Bíblica Dominical e da igreja em geral. E não se esqueça de ser mais um inscrito no canal EBD Sim Senhor. Como eu posso aplicar esse conhecimento para o meu cotidiano? Esse entendimento de toda essa questão do sofrimento e da renovação cotidiana do homem interior é que Jesus Cristo nos deu o seu Espírito, que é o Paracleto ou Paráclito, o Consolador, para estar conosco todos os dias. Segundo Romanos 8, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. É Ele quem conhece as coisas do Espírito, os propósitos de Deus. E Ele quem sabe a direção que nós necessitamos trilhar. Por isso, o assunto é vasto nas Escrituras. O livro que mais nos chama a atenção sobre considerar o sofrimento e saber que nós crescemos em meio dele é o livro de Jó. Por isso que, para aplicarmos esse entendimento no nosso dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor, é simplesmente isso, ter esperança em Jesus Cristo. Que as coisas vão melhorar, não só aqui na Terra, não é isso. Esse não é o alvo. Que a nossa esperança em Cristo é o seu retorno. E todo o sofrimento que nós sofremos no homem exterior, as enfermidades, as perseguições, as humilhações, fazem com que o nosso homem interior, o homem espiritual, esteja moldado através da angústia, produzindo humildade, mansidão, domínio próprio, temperança, consideração de que Cristo nos dá alegria. Aí vem Abacuque, falta de tudo, mas Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então a nossa esperança é uma pessoa, não é coisas que podemos adquirir nesta vida. A nossa esperança é Cristo, a nossa alegria é Cristo, a nossa força é Cristo, a motivação, o ânimo para fazer a vontade de Deus, o ânimo de Paulo para o ministério é Cristo. Por isso que ele diz que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que não paramos? Por causa da misericórdia de Deus. Deus não muda. E se ele não muda, ele estará todos os dias nos ajudando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas eu quero finalizar lembrando, recitando ou lendo aqui uma poesia de uma música que é chamada de Galhos Secos, que no popular é mais conhecida pelo refrão Para Nossa Alegria, né? E a música diz, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, os lírios cresceram no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Então ele é completamente bíblico aí, segundo Mateus 6, dizer que Deus cuida das árvores, dos lírios, mas ele dando alimento a eles é a nossa esperança de que nós somos superiores às plantas e animais e Deus cuidará de nós também. E, então o refrão diz para a nossa alegria e depois ele volta ao mesmo entendimento que acabei de recitar para os irmãos. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, continue conosco, sendo um aluno e um professor, um líder da Escola Bíblica Dominical, porque a nossa esperança é Cristo. Deus abençoe a sua vida.